A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui no nosso módulo 2 de Introdução Bíblica, na nossa aula de número 3. Nesta aula nós vamos aprender alguns conceitos acerca da produção do texto bíblico, da integridade, da natureza do texto da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Esses conceitos são revelação, inspiração e iluminação. Esses três conceitos eles são fundamentais para entendermos a produção do texto bíblico, como que a Bíblia foi recebida, foi dada ao homem, a construção da Bíblia como palavra de Deus. Ao estudarmos esses conceitos, nós vamos compreender que nem tudo na Bíblia foi revelado, muita coisa foi inspirada. Então vamos aos conceitos. Primeiro conceito, revelação. Qual o significado de revelação no sentido da produção do texto bíblico? Revelação é um conhecimento dado ao homem por Deus, que de outra forma o homem não teria. Ou seja, é aquele conhecimento que o homem só adquire se Deus lhe der. Não vem através de estudos, não vem através de pesquisa, não vem através de tradições históricas. Revelação é algo dado diretamente por Deus. No tocante ao texto da Bíblia, revelação quer dizer que Deus deu diretamente ao escritor, revelando-lhe as verdades a serem escritas. Nós temos alguns exemplos desses textos revelados da Bíblia. As visões de Ezequiel. Praticamente 80% do livro do profeta Ezequiel são revelações, visões arrebatadoras, conhecimento dado a Ezequiel que de outra maneira ele não teria recebido. Nós temos também o livro de Apocalipse. Praticamente todo o livro do Apocalipse é uma revelação. Daí o nome Apocalipse, que literalmente é traduzido revelação. O livro de Apocalipse é o conhecimento que Deus deu a João, que de outra maneira João não poderia ter recebido. O decálogo, os 10 mandamentos dados a Moisés. Moisés estava sobre o monte, sozinho com Deus, e Deus lhe revelou, Deus lhe entregou os 10 mandamentos ao ponto de ter escrito com o seu próprio dedo em pedras. Assim foi que Deus deu a Moisés o decálogo. As visões do profeta Daniel. O livro de Daniel é um livro misto. Ele tem muito de história, mas também tem muita profecia e revelação dadas por Deus. Então, esses textos revelados da Bíblia não foram textos produzidos pela pesquisa do autor ou vividos na história, na experiência do escritor. Foram recebidos diretamente da revelação de Deus. O segundo conceito é o conceito da inspiração. O que significa ou o que consiste a inspiração? Inspiração no sentido do texto bíblico significa a capacidade de transmitir a verdade sem mistura alguma de erro. Ou seja, a inspiração é a capacidade que Deus dá de uma pessoa transmitir a revelação ou um registro com a integridade absoluta, sem nenhuma mistura de erro. Na produção do texto bíblico, a inspiração foi a direção divina e a capacitação do Espírito Santo para que o escritor bíblico, Mateus, Lucas, João, todos eles, escolhessem as palavras certas e escrevessem apenas aquilo que Deus queria para a sua palavra. Toda a inspiração moderna dos nossos dias, escritores de livros, sermões de pregadores, profecias e revelações em nossos dias, não possuem esta inspiração plena que nós encontramos na Bíblia. Tá certo? É uma inspiração relativa à inspiração moderna. A inspiração da Bíblia é absoluta. No tocante à inspiração da Bíblia, eu quero lhe dizer 3 características dessa inspiração bíblica. A inspiração da Bíblia é única, porque nenhuma outra obra literária, escute, nenhum outro livro tem a mesma inspiração dada aos escritores da Bíblia.
todas as produções literárias dos homens são inspirações relativas, mas a inspiração da Bíblia é absoluta. Afinal, o Espírito Santo estava produzindo a palavra de Deus, o manual, a bússola da nossa salvação. Então a inspiração da Bíblia é incomparável, é única. Segunda característica da inspiração bíblica, ela é verbal, porque o Espírito Santo não inspirou apenas a ideia ou a mensagem, mas as palavras, dentro do próprio idioma e do escopo cultural do escritor, mas na direção seletiva do Espírito Santo. Veja bem, foi no grego, foi no hebraico, idiomas humanos, mas as palavras, que palavra utilizar naquela frase? O Espírito Santo inspirou Lucas, inspirou João, não apenas numa ideia, dando a ele a liberdade para escrever, não. Foi a inspiração das palavras, da construção da frase, para que ali estivesse a palavra de Deus, não apenas contendo, mas sendo a própria palavra de Deus. Terceira característica da inspiração bíblica, ela é plena, porque todos os textos da Bíblia têm a inspiração divina, têm a direção e a autorização divinas para o registro. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo disse assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo o que está na Bíblia, tudo o que está registrado na palavra de Deus, está ali para o nosso ensino, está ali por decisão e vontade soberana de Deus. Não há inspiração de partes de texto, mas todo o texto está sob a inspiração do Espírito Santo. Agora, preste atenção, até mesmo as palavras do inimigo. Não existem palavras no Novo Testamento de Satanás, frases. Até essas frases do inimigo, até as palavras do nosso adversário foram inspiradas, o registro, não as palavras, mas o registro daquelas palavras foram inspiradas. Ou seja, Deus determinou que aquelas palavras de Satanás estivessem na Bíblia, para que nós pudéssemos aprender e tivéssemos referência para a nossa vida e a nossa batalha espiritual. As palavras contraditórias dos inimigos do cristianismo, dos fariseus, dos saduceus, dos filósofos gregos, dos contrários à fé, o registro destas palavras também foram escritas. Lá em Atos capítulo 4, Pedro e João são chamados de iletrados e indoutos pelos fariseus da época. E aprove a Deus que aquelas palavras, aquelas acusações estivessem na Bíblia, para que nós pudéssemos aprender a pensar. Veja quem chamou eles de iletrados e indoutos: os fariseus, que não aceitavam o ensino, a formação de Cristo. Mas eles não eram iletrados e indoutos. Quem passou 3 anos e meio com Jesus, aprendendo a verdade de Deus com Jesus, não pode ser chamado de iletrado e indouto. O registro destas palavras foi inspirado pelo Espírito Santo para que estivesse aí para o nosso ensino. Terceiro conceito que nós precisamos aprender sobre a produção do texto bíblico é o conceito iluminação. A palavra iluminação, no sentido bíblico, quer dizer entendimento, compreensão. Observe o que o apóstolo Paulo declarou em 2 textos da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça, não lhes ilumine a luz do evangelho da glória de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Que o Deus deste século, Satanás, obstruiu, bloqueou o entendimento daqueles que não creem, para que não lhes resplandeça. Por isso que há tantas pessoas que têm dificuldade de entender, de compreender o evangelho.
2 Coríntios 4:6 diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, Paulo fazendo uma referência à criação do mundo, haja luz. Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para a iluminação, ou seja, para o entendimento, para a compreensão do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Iluminação é receber de Deus o entendimento de uma verdade, é compreender uma verdade. O profeta Daniel, no capítulo 9, verso 2, ele diz que recebeu o entendimento das profecias dadas ao profeta Jeremias. Ele estava lendo a palavra em oração e jejum, e aí ele entendeu, quase com 21 dias, ele diz: entendi o que os livros estavam dizendo, o que as profecias estavam falando. Ou seja, esse entendimento da palavra precisa vir também do Espírito Santo sobre a palavra de Deus. Os apóstolos recebiam de Jesus o esclarecimento das parábolas. Em Mateus 13, verso 8, Jesus conta a parábola do semeador e logo depois ele vai iluminar a mente dos discípulos. Ele vai clarear, ele vai dar entendimento aos discípulos. Aconteceu uma vez comigo. Eu fui pregar em um congresso e me deram o tema de Isaías, aliás, Ezequiel, capítulo 10, verso de número 2. Um texto de Ezequiel que por si só já é bem difícil de interpretar. O texto dizia: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim. Enche as tuas mãos de brasas acesas do meio dos querubins e espalha pela cidade. Eu passei mais de uma semana orando em cima desse texto e não conseguia entender. Eu não conseguia aprofundar o texto. O texto parecia selado, fechado, lacrado para o meu entendimento. E depois de uma semana de estudar, pesquisar e orar, de repente, o entendimento abriu. Aquele texto veio como uma fonte poderosa de Deus no meu entendimento, no meu coração. E foi algo extraordinário no meu ministério. Então, a iluminação é exatamente você compreender a verdade e a vontade de Deus no texto bíblico. Deixa eu lhe dar algumas explicações, recapitulando a nossa aula. Existe na Bíblia revelação com inspiração. O escritor recebe de Deus tanto o conhecimento quanto a autoridade para escrever. Onde que está a revelação com inspiração? Em Apocalipse 1:9, o Senhor disse a João: escreve as coisas que tem visto. A revelação veio pela visão de João. E a inspiração? Escreve. O escrever é inspiração, porque Deus estava dando habilidade para João escrever a verdade sem mistura alguma de erro. É a inspiração. Existe revelação sem inspiração. Quando Deus dá o conhecimento, mas não autoriza passar esse conhecimento para frente. Quer ver isso? 2 Coríntios 12, versículo 4. Ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo falava do arrebatamento que ele teve e ele viu coisas inefáveis. Ele ouviu palavras naquele arrebatamento espiritual que ele não foi autorizado a dizer. Ou seja, ele teve revelação, mas não recebeu inspiração para passar a verdade para frente. Existe revelação com inspiração, mas sem iluminação. Ou seja, a pessoa recebe o conhecimento, tem autoridade para escrever, mas não entende nada do que recebeu e do que escreveu. Pastor, onde é que está isso? 1 Pedro 1:11. Os profetas escreveram e 1 Pedro 1:11 diz assim, eles indagavam, eles se questionavam que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava
anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir. O que Pedro está dizendo? Que o profeta Isaías, quando escreveu o capítulo 53, ele estava tendo uma revelação, uma raiz de uma terra seca, sem beleza ou formosura alguma. Ele teve uma visão, uma revelação profética de Cristo. Ele escreveu capítulo 53 de Isaías, mas Isaías não sabia de quem estava falando. Isaías não entendia a profundidade daquele texto. Tal é que Isaías 53 começa com a indagação: a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem conheceu, quem ouviu a nossa pregação? Não é? Essa é uma revelação com inspiração, mas sem entendimento daquilo que se está escrevendo. Inspiração sem revelação, ou seja, o autor é autorizado por Deus a escrever, mas ele não recebeu nada. O que ele vai escrever? Ele vai pesquisar. Ele vai perguntar a Pedro, ele vai perguntar a Paulo, ele vai perguntar a outros escritores e ele vai fazer uma junção e fazer o seu próprio escrito, autorizado por Deus. E tem isso na Bíblia? Sim. Lucas capítulo 1, verso 1 a 3. Lucas é o único evangelista, aliás tem Marcos também, né? Marcos e Lucas foram evangelistas que não foram apóstolos. Eles não andaram com Jesus. De onde Lucas tirou o evangelho? Ele andou com Pedro, ele viajou com Paulo, ele teve contato com outros apóstolos. E ele diz em Lucas capítulo 1 que ele fez uma pesquisa, ele juntou e escreveu o seu próprio evangelho de Lucas, o mais detalhado, o mais completo evangelho que já foi escrito. Como? Por inspiração de Deus. A pesquisa dele, o que ele estava registrando, estava debaixo da direção de Deus absolutamente. Então, meu amado, assista essa aula 2, 3 vezes, faça os exercícios que estão na apostila, fixe essas ideias que vai lhe ajudar muito a entender a palavra de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.